Paz seja com todos vocês da parte do Senhor Jesus. Quem está muito feliz à noite desse dia por estar ocupando um lugar nesse espaço, nesse dia histórico para a igreja brasileira, faça um barulho muito, muito alto, muito, muito vibrante. Seja o nome do Senhor glorificado. Eu passei direto do púlpito aqui, olha, achei que ia ficar mais para frente. Bom, quero convidar você que trouxe a Bíblia a pegar ela agora, por favor. E vamos ler um texto bíblico muito importante, abençoado e oportuno. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 25. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 25. Quero agradecer pela imensa honra de poder estar hoje aqui. Obrigado, pastor André Valadão, obrigado, pastor Flavinho, obrigado a toda essa família que é Lagoinha, obrigado à Igreja de Jesus pelo privilégio de servi-los hoje aqui. Mateus capítulo de número 25. Nós vamos fazer o seguinte, vamos ler apenas os 2 primeiros versículos e você pode deixar a sua Bíblia aberta, tá ok? E a gente vai caminhando pelos demais e expondo algumas verdades importantes para a sua reflexão e meditação nessa noite tão especial. Está escrito: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Vamos avançar ainda até o verso 4. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Verso 13 para encerrar. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Quantos podem dizer graças a Deus? Quem tem um aleluia bem bonito para soltar esta noite? Esta foi a última mensagem que o Senhor me confiou neste ano de 2025. E eu entendo o quanto ela foi preparada no coração do Senhor para ser transmitida a mim neste tempo, poucos dias atrás, na verdade, para que eu pudesse compreender e não ter dúvidas de que era a respeito destas coisas que o Senhor gostaria de tratar conosco, dentre as outras mais, que Deus ainda falará ao nosso espírito aqui. Bom, a parábola das 10 virgens é um modelo, é um instrumento, uma ferramenta de grande admoestação para a Igreja de Jesus há muitos e muitos anos. Desde os primeiros que ouviram esta parábola, até nós, hoje, que estamos relembrando esta parábola, ela já foi ferramenta de admoestação, de despertamento para milhões de crentes ao longo dos séculos. Hoje aqui, neste Vira Brasil, nesta oportunidade riquíssima e abençoadíssima, mais uma vez, o Espírito de Deus os faz olhar para essa história. A parábola das 10 virgens pertence a um momento ministerial de Jesus, chamado de o sermão profético. É um compêndio de orientações e admoestações acerca do futuro, preparando não só os discípulos, mas também toda a igreja para o advento do Filho do Homem. Bom, quando Jesus estava no capítulo 24, iniciando o Sermão do Monte, iniciando estas orientações, havia acabado de acontecer uma coisa, no mínimo, interessante. Jesus estava saindo do templo, não está claro se ele ainda estava nas imediações do templo, ou talvez estivesse na estrada entre o templo e o Monte das Oliveiras, que inclusive dá uma visão bastante bonita e interessante do templo. De toda maneira, o fato é que, em algum momento, os discípulos, dizem as Escrituras, olhando para a estrutura do templo, admirados com ela, afinal de contas, não havia arquitetura e engenharia tão pujantes naquela época, como há nos dias de hoje.
Os discípulos olhando para aquela estrutura como nós estaríamos hoje olhando para um arranha-céu de Dubai, por exemplo, com uma estrutura monumental, um grande sucesso e uma grande admiração no campo da engenharia, da arquitetura, e os discípulos olham e dizem: vede, Senhor, vede que maravilha a estrutura do templo. Os discípulos admiradíssimos com uma questão estrutural, física e material, e tentando empolgar Jesus com a mesma perspectiva deles. Eu quero que você se lembre uma coisa, que você não se esqueça jamais. Muitas coisas que são admiráveis para nós são completamente irrelevantes para Deus. Muitas coisas que chamam a nossa atenção não necessariamente chamam a atenção de Deus. Eu quero lembrar a você que eu ainda creio quando as Escrituras dizem que o que importa para Deus é ser adorado em espírito e em verdade. E eu estou olhando e vendo que Jesus agora vai olhar para eles e vai dizer: olha, pois eu digo a vocês a respeito disso, que não ficará pedra sobre pedra. Quando Jesus sai dali, ele chega no Monte das Oliveiras e se assenta. E é ali que vai começar o sermão profético. Com Jesus assentado no chão, no Monte das Oliveiras. Com Jesus sem uma cadeira. Com Jesus sem uma estrutura. Com Jesus sentado no chão do Monte das Oliveiras. Com Jesus deslocando a visão e a perspectiva da importância estrutural para levar os discípulos a compreenderem que onde ele se assentar, haverá maná, onde ele se assentar, haverá milagre, onde ele se assentar, haverá despertamento, onde ele se assentar, haverá graça. Eu quero louvar o nome do Senhor na noite desse dia, porque ele está aqui nesse estádio, ele está aqui nessa arena. Mas se nós estivéssemos reunidos no meio de um campo, se nós estivéssemos assentados no chão, se lá ele estivesse, lá também haveria peixe, pão, graça, milagre e avivamento, porque é onde ele está. E se mais alguém acredita que ele está aqui esta noite, por favor, faça um barulho bem alto, para não deixar ninguém, oh, aleluia. No conjunto do sermão profético, Jesus então vai contar a parábola das 10 virgens. E ele vai dizer: o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Jesus apresenta um grupo de 10 moças. Por favor, não entenda errado, elas não são a noiva, elas são damas de companhia. Seria, no mínimo, uma questão poligâmica, se nós pensássemos que são 10 que estão indo casar com o noivo. Não, elas não são a noiva ou noivas, elas são damas de companhia. E Jesus então traz esse elemento tão importante, comum da cultura judaica, do casamento judaico, para falar a respeito de 10 virgens. São 10 moças que são castas. Esse primeiro elemento, a castidade, é um elemento que, como todos nós aqui sabemos, não pode ser adquirido, não pode ser comprado. A única coisa que se pode fazer a respeito da castidade é mantê-la, é guardá-la. Jesus está trabalhando uma expressão que na realidade tem uma conotação muito maior do que a física, do que a orgânica ou do que a biológica de uma mulher. Jesus está falando sobre pureza. Pureza essa que, tal qual a castidade biológica, não pode ser comprada e nem adquirida por vontade própria de quem desejar. Mas nós sabemos que para o crente, para o salvo, a pureza não foi comprada e nem adquirida por nós, mas foi comprada e adquirida pelo sangue de Cristo no Calvário. É a justificação que recebemos que nos faz puros. Agora, Jesus vai falar a respeito de um outro elemento, não é a castidade. Agora, Jesus fala sobre o azeite. Mas diferentemente da castidade, que não pode ser comprada e nem adquirida pelo indivíduo, só pode ser mantida, o azeite, este sim, a parábola trabalha como um elemento que pode ser adquirido, que pode ser comprado, aonde se pode, mais do que isso, se deve empreender valor, energia, trabalho e esforço para
adquirir. Eu vim dizer a vocês esta noite que nós estamos numa grande congregação, num grande momento para a igreja, e hoje aqui, mesmo sendo dia 31 de dezembro, mesmo que o comércio não esteja aberto, mesmo que as repartições públicas não estejam funcionando, eu vim declarar uma palavra aqui: o azeite está disponível para ser adquirido por quem quiser. Não é aquele que vende nos supermercados, mas é o azeite fresco, puro, símbolo do Espírito Santo, da unção e da capacitação de Deus para uma igreja que vai vencer seus grandes e maiores desafios debaixo do azeite do Espírito Santo. Repare bem, Jesus então fala sobre castidade, Jesus fala sobre o azeite, e Jesus divide este grupo de virgens em 2 subgrupos. Eles são de 5 que são prudentes e 5 que são loucas. Não, essa loucura aqui apresentada por Jesus não é insanidade, não é falta de capacidade, ou melhor, não é incapacidade mental. A loucura é insensatez, que inclusive é a palavra que aparece em muitas versões. A loucura que Jesus trabalha aqui é a mesma loucura daquela parábola onde ele também conta que um homem adquiriu tantos bens para si, que um momento olhou para o seu depósito e disse: vou ficar por aqui. Oh, minha alma come, bebe e folga. Mas Jesus disse que ouviu-se uma voz dizendo: louco, ou seja, insensato, imprudente, esta noite pedirei a tua alma, e o que tu tens reservado, para que te servirá? Não, a loucura da metade das virgens não é a loucura da insanidade, é a loucura da imprudência. Até porque, a respeito da loucura da incapacidade mental, eu lembro-me que está escrito no texto sagrado que nem mesmo os loucos errarão o caminho, mas todo o espírito de insensatez, de despreparo, pode levar a alma do homem ao inferno. Mas eu vim esta noite apregoar um tempo de preparação, de reserva espiritual e de vigilância, porque o noivo vem. E se alguém ainda acredita nesta fiel promessa, libere um grito de aleluia e um brado de glória a Deus nesta noite. Vá observando. Jesus diz: metade delas eram prudentes, a outra metade não eram. Eram insensatas. Eram insensatas porque não levaram azeite em suas vasilhas. Não era apenas uma questão de ter o azeite acoplado à lâmpada, mas era também necessário ter um azeite reserva. E este azeite reserva precisava ser carregado numa vasilha. Então a imagem que nós veríamos destas 10 virgens pelas ruas andando seria mais ou menos assim: em uma das mãos carregavam a lâmpada, na outra das mãos carregavam a vasilha com azeite. Mas só 5 delas estão sendo vistas assim. Como, pastor Eduardo? Com as 2 mãos ocupadas para servir o noivo, com as 2 mãos ocupadas para preparar-se. A outra metade não, ocupou apenas uma das mãos, quando na realidade, para entrar nas bodas do Cordeiro, quando na realidade, para viver o reino de Deus e avançarmos, é pouco demais ocuparmos uma das mãos, é pouco demais ocuparmos um pouco de tempo, é pouco demais oferecermos metade da energia, metade da força, metade do comprometimento, num tempo de relações tão líquidas e superficiais. Eu dou glória a Deus, porque para Lagoinha ano que vem é o ano da aliança, e o ano que vem começa daqui a pouco. Eu vim declarar: ano da aliança é o ano de ocupar as 2 mãos para glorificar, exaltar a Deus, preparar-se para a sua vinda e trabalhar enquanto é dia, porque vem a noite quando ninguém pode trabalhar. O elemento que Jesus apresenta é combustível. Eu queria saber se você ainda está por aí. Grite bem forte: combustível. Não, você pode fazer muito melhor, diga combustível.
E é interessante, não é cruel, é só interessante, que a manutenção do fogo da lâmpada dependa de um elemento combustível. Ou seja, há uma relação onde, para que algo se mantenha, algo se desgasta. Para que algo se mantenha, algo se esvai. Combustível é isso. Há carros mais, há carros menos econômicos, há carros com um tipo de combustível, há carros com outro tipo de combustível, mas a verdade é que todo veículo motor precisa de um combustível, e alguns, como eu disse, consomem mais, outros consomem menos, mas todos consomem. A verdade é que, inexoravelmente, o combustível precisa ser consumido, o tanque vai esvaziar. Para alguns carros com mais velocidade, para outros com menos velocidade, mas o tanque vai esvaziar. Se alguém tem essa promessa de que não vai precisar abastecer nunca, essa mídia e esse marketing são mentirosos. Mas pastor, o que isso tem a ver com a vida espiritual? Ela é exatamente assim. Para que algo se mantenha, algo se esvai, para que algo reluza, algo precisa ser gasto, e se vai ser gasto, tem que ser reposto. E é por isso que Deus trouxe você e eu esta noite aqui para nos dizer: tem abastecimento ou reabastecimento disponível para todo aquele que quiser trafegar 2026 com velocidade, intencionalidade e poder no Espírito de Deus. É combustível, vai gastar. Se anda, vai gastar. Se ora, vai gastar. Se prega, vai gastar. Se canta, vai gastar. Se ora, vai gastar. Se intercede, vai gastar. Se aconselha, vai gastar. Se vai gastar. Se vem, vai gastar. E se vai gastar, tem que repor. Oh, igreja do Senhor Jesus, eu quero chamar a sua atenção essa noite para essa linda e simples realidade. Reponha, reponha, reponha todo santo dia, reponha no altar da oração, reponha fechando a porta do quarto, reponha nas súplicas de uma devocional sistemática, infalível e sincera. Reponha, reponha azeite, reponha azeite. Jesus está contando a parábola e está dizendo: elas não quiseram ocupar a outra mão, não levaram as vasilhas, e de repente, tardando o esposo. Repete por favor após mim: tardando o esposo. Pastor, mas eu nunca vi isso na minha vida, casamento onde o noivo atrasa. Quem atrasa no casamento é a noiva. Jesus está usando uma expressão muito comum para falar não sobre o relógio do noivo, mas para falar sobre o relógio da noiva e das damas. O atraso é na perspectiva delas, não na perspectiva dele, porque o noivo, na realidade, não se atrasa, ele vive para além do tempo dos homens. Não poderia ser atribuída essencialmente ao noivo a palavra atraso. O atraso é na ótica delas, o atraso é no relógio dos sistemas e calendários normais, porque na realidade o noivo jamais se atrasa, e por ele ter, na perspectiva delas, se atrasado, elas tosquenejaram e adormeceram. Jesus está dizendo: elas adormeceram, piscaram os olhos lentamente primeiro, começaram a dar indícios de uma sonolência, e após terem tosquenejado, adormeceram. Elas dormiram, mas não há nenhum único indício de que o noivo tenha adormecido. Elas dormiram, mas não há nenhum único vestígio de que o noivo tenha dormido, porque eu posso lhe dizer com total segurança, pelo que eu conheço do noivo, ele não
dorme. Pastor, mas eu preciso de uma garantia para essa palavra. A garantia está no Salmo de número 121. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O guarda de Israel do Salmo 121 é o noivo de Mateus 25. São a mesma adorável e bendita pessoa, Jesus o Nazareno. Noivas dormem, damas dormem, pregadores dormem, músicos dormem, líderes dormem, mas o noivo não dorme. Oh, não precisa olhar no relógio, não precisa ficar preocupado com ele, porque ele me trouxe para lhe dizer: até meia-noite eu estou acordado. Se levar o culto até 1h da manhã, estou acordado para receber. Se você for para casa e quiser continuar cultuando com a sua família até amanhecer, o noivo não dorme. Eu me empolgo, fico feliz quando leio o Salmo 121 e quando leio que a Bíblia diz que o guarda de Israel não dorme, porque para mim é muito conveniente saber, em prol da minha proteção, que existe um guarda que não dorme. A mim me dá paz saber que enquanto eu estou dormindo, o guarda de Israel não dorme. A mim me tranquiliza saber que há um guarda que não dorme. Mas as coisas começam a mudar um pouco de figura quando eu me lembro que o guarda também é o noivo. E se enquanto guarda, seu atributo de não dormir é conveniente a mim, enquanto noivo, seu atributo de não dormir é perigoso para mim. Há algumas pessoas que amam o guarda, mas detestam o noivo. Pastor, não entendi. É bem confuso mesmo, porque só na cabeça delas é possível gostar do guarda que não dorme, mas rejeitarem o noivo que não dorme. Porque é conveniente eu saber que o guarda não dorme, porque isso me protege. Mas se eu me lembro que o guarda também é um noivo, isso me coloca em estado de alerta para saber que a qualquer hora ele pode me chamar. E eu quero esta noite dizer a você: não usufrua apenas dos benefícios de ter um guarda que não dorme. Viva uma vida que honre e reverencie também o noivo que não dorme. Elas dormiram, o guarda não dorme, o noivo não dorme. E de repente a Bíblia diz que ouviu-se um grito, e o grito foi: aí vem o noivo. Será que nós podemos fazer um grito bem bonito para deixar as torcidas que normalmente tomam? Hoje aqui não é dia do galo, hoje não é dia da raposa, hoje aqui é dia do leão da tribo de Judá. Então nós vamos dar um grito para poder, para não ficar para trás de nenhuma torcida de Belo Horizonte nem de Minas Gerais. No 3 você vai dizer: o noivo vem aí. 1, 2 e 3. Muito bom. Ele vem. Apocalipse capítulo 22 e verso 17. Estamos a 4 versículos da Bíblia terminar, quando diz as Escrituras, nas palavras do evangelista João, abre aspas: o Espírito e a noiva dizem: vem. E quem tem sede, venha. O Espírito e a noiva dizem: vem. Só que o vem de Mateus 25 é diferente do vem de Apocalipse 22. O vem de Apocalipse 22 é um chamado, é a expressão de um desejo. A igreja, a noiva e o Espírito dizem: vem. É um convite, é uma expressão de desejo. Mas em Mateus 25, não é a igreja que está pedindo para o noivo vir,
Não é o Espírito que está pedindo para o noivo vir. É uma voz que está anunciando: ele vem. E esse vem já está acontecendo. Nós temos duas escolhas. Podemos dizer vem, chamando, desejando, querendo. Ou podemos ouvir alguém dizer: aí vem. E já não tem mais tempo, nem para desejar e nem para se preparar. Quando o grito é ouvido, as 5 imprudentes que haviam tomado suas lâmpadas no início da parábola não foram submetidas a nenhum tipo de teste, não foram fiscalizadas, foram lá e tomaram as lâmpadas. Olhe para mim. Tomar as lâmpadas é facultado, é um direito facultado a qualquer um. Pega quem quer pegar. Só que pegar a lâmpada é diferente de ter azeite. Vestir uma camisa é fácil, colar um adesivo no carro é fácil, dizer-se pertencente aqui ou ali é fácil. O difícil é ter azeite na lamparina. Tomando o azeite, melhor, tomando a lamparina, elas saem. E quando é dado esse grito, e eu começo a encerrar, bate um desespero, porque elas olham para a chama e percebem que a chama está se esvaindo, está apagando. Elas olham para os 5 que têm azeite e dizem: dá-nos do vosso azeite, dá-nos do vosso azeite. Vocês têm reservas, nós não temos, dá-nos do vosso azeite. E agora, num gesto que alguém pode reputar como egoísmo, alguém pode reputar como falta de compaixão, mas eu reputo como prudência. As 5 que têm o azeite em reserva olham para elas e dizem: não seja caso que falte a vocês e a nós também. Ou seja, se nós quisermos ser generosos agora, a generosidade vai exceder a prudência. E quando a generosidade excede a prudência, ela não é abençoadora e nem agregadora. Não se multiplica o bem, se multiplica a falta. Elas dizem: se nós dermos a vocês, não serão só vocês a não terem, vocês permanecerão não tendo, porque não vai ser suficiente, e nós também não teremos. Eu quero dizer uma coisa a você: que misericórdia, empatia, generosidade, essas palavras e conceitos precisam orbitar em torno da prudência. Eu não posso desejar ser generoso para com alguém e ser imprudente. Não posso querer abençoar alguém e ser imprudente. Uma vez Deus chamou Samuel e disse para ele: até quando você vai ter dó de Saul? Eu já o rejeitei como rei sobre Israel. O que o Senhor estava dizendo para Samuel é: sua bondade não pode exceder sua justiça, sua bondade não pode exceder sua prudência. Quando aquelas 5 dizem isso, elas me surpreendem agora ao dizer assim: saiam para comprar. Nós não podemos dar a vocês o que temos é para nós. Se formos dividir o que temos, vocês ficam sem e nós também, e aí acabou-se tudo. Vão aos que vendem azeite. A Bíblia diz que era uma hora avançada da noite, mas ainda assim o comércio estava aberto. E é interessantíssimo Jesus ter colocado essa parábola nesses termos e nesse horário, porque o dia para o judeu encerra muito cedo. Não há atividade comercial na alta madrugada. Mas Jesus está dizendo: se é para azeite, sempre haverá um lugar disponível. Só é necessário que se busque esse lugar em tempo oportuno, porque não adianta eu estender o expediente do azeite se não houver urgência em quem precisa dele. Quando elas saem, enquanto estão indo, o noivo vem, chama as 5
e leva consigo. E quando essas outras 5 retornam, o noivo já não está lá. Elas batem na porta, e por baterem na porta, do outro lado o noivo diz: eu não conheço vocês. Elas ouvem a voz dele, mas a porta está fechada, ele está do outro lado. O que eu quero encerrar esta noite aqui dizendo a vocês, com todo o temor que há no meu espírito, que nós não ouçamos a voz dele do outro lado da porta. Não adiantará ouvir a voz dele, ele estando de um lado da porta e você do outro lado da porta. Eu quero estar onde ele está. O reino dos céus é semelhante a esta parábola. Prepare-te, preparemos-nos, o noivo vem. Essa promessa não há de falhar. Se você crê que esta promessa está de pé, por favor, se expresse da maneira mais barulhenta que for possível esta noite. Deus te abençoe.